Olá, seja bem-vindo a mais um programa Toda Beleza. E o assunto de hoje vai ser sobre vida saudável. E para isso, eu trouxe uma convidada super especial, que é a Merien. Tudo bem, Merien? Tudo bom, Amanda? Tudo bem, é um prazer te receber aqui no meu programa. Obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço. E a Merien, gente, ela é empresária no ramo alimentício e você trabalha só com comidas saudáveis, né? Isso, Amanda, tudo saudável e sem glúten, funcional, mas assim, não o sem glúten, apenas sem glúten, né? Sempre buscando a nutrição, né? Acima de tudo, então sempre mais pro lado funcional. Isso daí é muito legal. Merien, conta um pouquinho para quem está em casa, como que você começou a trabalhar, porque você não é dessa área, né? Não, eu sou pedagoga. Ela é pedagoga e foi pro ramo alimentício saudável. Então conta um pouquinho para quem está em casa, como que foi a sua história, como que você começou, né, a entrar nessa área. Então, bom, eu engravidei, né? E aí meu filho foi muito desejado, aí na gestação ganhei uns quilinhos a mais. E eu queria perder muito depois que eu tive o bebê, né? E aí até eu fazia acompanhamento nutricional e ela propôs de eu fazer 15 dias sem glúten para conhecer os benefícios e tá vendo o que eu ia achar. Foram 15 dias sem glúten e aí quando eu fiz, eu adorei. Aí eu falei, não, quero isso pra minha vida, né? Sem glúten total. E aí ela montou pra mim toda a minha dieta, tudo sem glúten. Aí eu comecei, foi um ano que eu não trabalhei, né? Então eu comecei a bolar várias receitas, inventava da cabeça mesmo, fazia vários testes, porque o sem glúten, assim, se você não souber o ponto certo, ele ou fica muito duro ou fica muito mole. Sim. Então foi um ano de muito estudo também, eu busquei muito estudar as farinhas, os tipos, para estar desenvolvendo a minha receita. E aí eu desenvolvi a receita, né, de toda uma linha de salgados, uma linha de pães, e mais assim, sem glúten e funcional. E aí foi que eu comecei a fazer a princípio para mim, aí os parentes pediam, fazia um pouquinho, e aí foi indo no boca a boca, e aí comecei a fazer para um, para outro, para uns pais de alunos, eu fazia também, e foi crescendo, aí agora faz 5 anos já. Olha, né? Bastante tempo já. Que eu tô fazendo, que eu faço toda, né, as minhas receitas e tô vendendo. E aí eu montei um desafio com as meninas, né, que foi o que eu te contei. Montei um desafio que se chama Desafio Natural Telino, que eu proponho para as meninas 15 dias sem glúten, para elas estar conhecendo os benefícios na saúde, que não é só uma questão estética, né? É uma questão na nossa disposição, no humor, então está tudo diretamente relacionado. Então aí durante o desafio eu ensino algumas receitas para as meninas, tem uma nutricionista que faz o acompanhamento no grupo comigo também. Olha, muito legal isso. Para estar orientando algumas dúvidas, né, que eu não saiba, a Nutri dá orientação para as meninas. E então assim, os resultados têm sido assim maravilhosos, porque tem meninas que desincham pra caramba, perdem, assim, muito a circunferência abdominal, né? Eu falo até pra elas, assim, que não é peso, porque 15 dias não é possível você perder 5, 6 quilos, mas é o desinchar mesmo. E, assim, o que elas mais sentem, me falam, o feedback é que a disposição melhora muito, o humor, o intestino funciona super bem, porque a base das farinhas é farinha de linhaça dourada e o psyllium. Então uma vai ajudar nessa parte realmente do emagrecimento e a outra, que é o psyllium, ajuda na saúde do intestino, né? Então ele vai dar mais saciedade para as meninas, vai regular o intestino, ele não vai nem prender, nem soltar, vai, né, regular mesmo, tá? Nutrindo esse intestino, que é responsável realmente pelo nosso humor também, né? Porque o cérebro é considerado hoje o intestino é considerado o segundo cérebro humano, Sim, né? Com certeza, tá tudo envolvido, Tudo. Né? E então você criou uma paixão por isso. Foi. E aí, a partir dessa paixão, você resolveu comercializar também. Sim, mas a princípio foi mais uma questão assim de saúde mesmo, de estética. E aí as pessoas começavam a ver os benefícios, né? Na saúde, no meu corpo mesmo depois do pós-parto, e aí ficava, nossa, mas o que você fez e tal, e assim, na correria do dia a dia, os salgados eles são muito práticos, né? Porque é só aquecer e tá consumindo, então acho que a praticidade no nosso dia a dia, hoje em dia também é fundamental, ainda mais, né, a gente que trabalha fora, que é mãe,
né? E então acho que é... E você como pedagoga, você consegue fazer isso que horas? Então, eu dou aula de manhã, aí eu faço na parte da tarde e à noite eu tenho uma funcionária e à noite o meu marido também me ajuda. Aí ele também tem que entrar. Põe todo mundo pra trabalhar. Todo mundo, mas assim, é porque eu falo, até os outros falam assim, nossa, como que você consegue, né, conciliar tudo? Eu acho que acima de tudo é porque eu gosto muito. Então, para mim, eu não encaro muitas vezes como um trabalho, porque eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito do feedback das minhas clientes. Eu tenho muita cliente intolerante, com doença autoimune, que o glúten realmente, né, ele tá muito modificado hoje em dia. E então, assim, as clientes que têm doença autoimune, elas realmente não podem nada com glúten. E aí, quando elas começam a consumir, depois me mandam um feedback, né, que não tá passando mais mal, que melhorou pra caramba. Tem também muita criança que tem muita restrição, né, ao leite, à proteína, ao açúcar. Hoje em dia isso é muito comum, né? Sim, e aí quando eu tenho esse depoimento deles, né, esse agradecimento, essa gratidão, acho que pra mim isso é muito mais recompensador. Com certeza. E assim, esse desafio, como que funciona esse desafio para quem quer participar, né? Porque muita gente quer, hoje eu acho que a pessoa vai primeiro pela estética, sim, né? Com certeza. Principalmente as mulheres, elas vão pela estética e foi que nem você falou, eu fui primeiro pela estética, depois eu me apaixonei e vi os benefícios. Sim. E é isso que você quer mostrar para as pessoas? Sim, eu quero mostrar. A princípio, a maioria das meninas vem realmente por uma questão estética. Mas assim, pro emagrecimento, e depois elas começam a me relatar, nossa, melhorou muito o meu humor, melhorou muito a minha disposição diária, né? E eu tenho o meu Instagram, então no Instagram eu divulgo, né, o desafio, quando vai ser a data. Aí as meninas me procuram no Instagram, a princípio por uma questão de estética mesmo, para emagrecimento, né? Aí eu divulgo a data. Aí as meninas me procuram, quero participar do grupo. E aí eu formo o grupo no WhatsApp. Ah, legal. E aí tem até umas meninas que já participaram de vários desafios, que eu montei um grupo Plus com elas. Então, assim, é um grupo de 3 meses, 6 meses, a longo prazo. A gente tem a Nutri no grupo também. E aí tem a interação das meninas, né? Cada uma dá o seu depoimento, como que tá sendo, o que já conquistou. Então é muito legal essa interação, acho que motiva mais as mulheres. É muito legal mesmo. Mariane, vou chamar um breve intervalo e vocês não saem daí, que já tem dicas para vocês. E o Toda Beleza volta já. Olá, o Toda Beleza está de volta e nós estamos aqui com a Mariane. Ela está dando dicas de alimentação saudável. E a Mariane estava falando para quem está em casa dos desafios, né, que você lança. E você lança na internet um desafio. Isso. E aí como que funciona? A pessoa vai, entra no WhatsApp, a pessoa, então, eu na verdade posto no Instagram, né, a data do próximo desafio. Aí as meninas me procuram. E eu formo um grupo no WhatsApp com elas, a gente dá início ao desafio de 15 dias, né? E aí lá eu dou toda a assessoria para elas. E aí, inclusive agora a gente tá com um desafio que é até novo, assim, para dar uma motivada a mais na mulherada. Eu fiz parceria com uma coach, né, com a Larissa, e aí a gente tá trabalhando junto com as meninas essa questão da coach mesmo, de uma rotina matinal de sucesso, né? Porque eu senti muita necessidade das meninas, assim, em questão de dieta mesmo, de trabalhar o emocional, né? Porque muitas relatam, e realmente a alimentação, ela tá relacionada ao emocional. Sim. A gente precisa estar preparada emocionalmente para fazer uma dieta, para seguir uma rotina. Então a gente está trabalhando isso também com as meninas. E a gente está trabalhando o livro Milagre da Manhã, né? Que ele ensina da primeira hora do seu dia, ser uma hora mais calma, ser uma hora de meditação, de você preparar suas metas para o próximo ano. Então é muito legal essa parte que a gente está fazendo com a coach mesmo. As meninas estão adorando. E eu acho que assim, essa primeira hora do dia faz toda a diferença para a gente ter
um dia mais calmo, um dia mais tranquilo e conseguir, né, manter a nossa rotina de hábitos saudáveis também. Sim, até porque se você já acorda bem, o resto do dia vai bem, né? Isso é fato. É muito legal. E aí no desafio eu ensino algumas receitas para as meninas também. Inclusive tem uma receita que eu gosto muito, que eu inventei também. É uma receita muito simples. Eu tinha uma plantação muito grande de horta, na minha horta de espinafre. E aí eu comecei a desenvolver, então meu filho era muito pequenininho, eu queria dar o espinafre de alguma forma para ele, né? Que é muito bom. Sim. E aí eu inventei uma receita muito simples, vou deixar até para vocês, se alguém quiser fazer em casa, tá? É assim, 4 ovos, um massinho de espinafre, vai 1 xícara de azeite e 2 xícaras, eu gosto de usar uma farinha de aveia e uma de farinha de amêndoas. Uma pitada de sal, a gente bate tudo, coloca o fermento, depois pode pôr nas forminhas ou numa forma maior mesmo e colocar o recheio e colocar para assar. Super simples. Super simples. E muito nutritiva. E fica super saboroso. Super boa e sem glúten também, né? Sim. Às vezes até algumas pessoas me perguntam, nossa, mas a aveia não tem glúten? Porque a aveia eu consumo bastante na minha rotina, né? A aveia ela não tem glúten no grão, na aveia mesmo. Ela tem um glúten que é por contaminação, né? Porque ela é processada na mesma máquina do trigo. Tá. Mas assim, então ela própria não tem. Mas na caixinha, por uma questão de intolerância, enfim, eles colocam que tem. Mas é uma farinha muito boa, uma farinha custo-benefício mais barato, acessível para todo mundo. E que dá para ser substituída pelo trigo, né? A pessoa se torna muito mais saudável muito também. mais saudável. Por mais que tenha um pouquinho ali, mas mesmo assim é bem melhor do que se consumir o trigo mesmo. Sim, com certeza. E eu acho que assim, para as mamães, né, é muito importante, porque eu falo muito para os outros, às vezes os outros falam, você é muito neurótica com o seu filho, né, porque eu prezo muito pela alimentação dele mesmo. Mas eu acho que assim, meu filho nunca tomou antibiótico, é tudo muito natural, eu sempre busco tratar ele com alimentação saudável. Então, assim, não é questão de, ele tá doente, vou curar com alimentação saudável. Não, mas a gente pode prevenir. Então, se a criança, né, tá bem, uma imunidade boa, né? Se ela tá bem nutrida, se ela come coisas boas, ela vai ter uma boa imunidade e com isso não vai precisar usar, né, remédios. Então, assim, eu busco sempre essa área da nutrição, acho que é fundamental mesmo, isso com certeza a gente sabe, né, que é fundamental. Eu acho que o difícil mesmo é essa mudança de hábitos, de você pegar, o que você falou, é muito emocional da pessoa. Sim. Eu mesma acabo comendo muito por ansiedade, eu como besteira, eu gosto de comer besteira. Mas hoje, assim, eu vejo também que essa parte da alimentação saudável, ela tá muito mais saborosa. Sim, é que antes a gente ia comer algo saudável e aí a gente sentia que, nossa, tô comendo uma coisa saudável e não tem gosto, né? Sim, e hoje isso foi uma das coisas que me levou a desenvolver a minha receita, né? Porque quando eu fiz essa transição que eu te falei depois do parto para tirar o glúten, eu consumia produtos industrializados sem glúten também. Só que eu achava assim muito duro, né, o alimento e não são alimentos funcionais. Então eles usam muita base, farinha de arroz, né? Que assim, se for por uma questão estética, ela vai engordar do mesmo jeito e não vai nutrir. Então, você vai estar só te retirando o glúten. Então, a minha ideia não era essa, só retirar o glúten. Eu queria algo a mais do que só, né, retirar. Algo que pudesse nutrir as pessoas, trazer nutrição para mim, para minha família, para o meu filho. E assim, algo saudável mesmo. Sim, e é uma coisa que os salgados, que até as crianças gostam. Então, é bem fofinho, ele lembra muito a textura de um salgado mais gordinho. Então tem muitas mamães que compram, fazem um combo mensal para a criança levar na escola, né, como uma forma de lanche. E o que tanto que você faz, assim, de diferente? Então, tem a pizza enrolada, que é muito parecida com a pizza enrolada tradicional, bem fofinha. Tem coxinha, que é batata doce com frango. Tem o quibe, que é com a quinoa, com a farinha de quinoa que eu faço. Tem pizza, eu falei, tem a esfirra, tem trouxinhas, pastel assado, tem a pizza grande para quem gosta daquela opção final de semana. Sim. Então tem a pizza aberta, tem bolos de aniversário. Nossa, tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Tem a opção de pão de forma. Agora no Natal a gente está lançando a linha de panetones também.
tudo funcional, sem açúcar. Olha, que legal. Porque assim, eu também não consumo açúcar. Então, assim, tem isso também, nas receitas nada eu uso açúcar, mesmo orgânico, mesmo se for mascavo de coco, é açúcar, então eu não consumo nada, nenhum tipo. Então, a única forma de açúcar que eu uso mesmo é o xilitol e as tâmaras, né, pra estar adoçando as receitas. Olha, muito interessante isso. Mariane, vou chamar um breve intervalo e não sai daí que já tem mais dicas pra vocês. E o Toda Beleza volta já. Olá, o Toda Beleza está de volta e nós estávamos aqui falando sobre alimentação saudável e a Mariane falou que faz vários tipos de salgados, né, Mariane? Sim. A gente acha que quando vai comer algo saudável que é só salada, só aquele alfacinho verde. E não, hoje em dia tem muitas opções saudáveis e gostosas, né? Hoje em dia mudou muito essa coisa de alimentação saudável, né? Hoje em dia tem sabor, né, mesmo? Não é que nem antigamente que você ia comer, era tudo duro, sem sal, duro. Então, Amanda, a gente estava falando aqui também a questão de criança, né? De estar inserindo essa alimentação na criança, porque assim, é um objetivo que eu tenho de poder não trabalhar só com as mães, porque tenho muita mãe nos desafios, né? Então, não trabalhar só com a saúde da mãe, com o emagrecimento, e sim mostrar para ela que ela consegue inserir isso na rotina do seu filho, né? Das crianças, de forma prazerosa, de forma que eles gostem. Eu tenho muito clientinho que é criança, que a mãe já faz esse lanchinho para a escola. Então, um dos meus objetivos também é estar levando, né, para as escolas, isso nas cantinas de escola, né? Para estar inserindo isso desde da educação infantil mesmo, para eles, né, para que de alguma forma eles comecem a ter o hábito da alimentação saudável, né? Porque tudo que é inserido quando criança é mais fácil, né? Mais fácil, sim. Muito mais fácil. E aí eu falei da questão do panetone também, que agora a gente vai lançar para o Natal toda uma linha de panetones. Muito legal isso. E aí eu sempre estou fazendo, né, de acordo com a época. Por exemplo, na Páscoa tem a linha de ovos de Páscoa, né, no Natal a linha de panetones. Então, assim, se eu não, às vezes a cliente pede uma coisa, eu não tá no meu cardápio, mas eu sempre busco, né, dar uma adequada para estar agradando de alguma forma, atendendo mesmo a necessidade da cliente, que tem alguma restrição, né? É verdade. E você faz também comida ou é só salgados, pães? Não, eu fazia até numa época as marmitinhas, mas agora não dá mais. Agora não dá tempo. Agora eu segui mais o rumo, assim, dos salgados, dos pães e bolos também. E aí são todos congelados? A pessoa compra e só põe no forno, no micro-ondas? Isso. Aí a durabilidade dele geralmente é maior também, tem uma durabilidade de 90 dias no congelador. Bastante tempo. E aí retirou do congelador, 1 minuto no micro-ondas, está prontinho. Inclusive as mães que compram, elas compram já a bandeja, deixa na geladeira, mesmo que dura cerca de uns 10 dias na geladeira, e vai tirando aos pouquinhos para ir mandando na lancheirinha do filho, né? Muito interessante. E assim, naquele desafio que você estava falando, geralmente, quanto de peso que as pessoas costumam perder no desafio de 15 dias? Então, Eu acho que essa é uma dúvida que todo mundo de casa deve estar. Amanda. E assim, tem meninas que perdem assim 5, 6 quilos. Olha, bastante coisa em 15 dias. Aquelas bem focadas, né? que seguem todas as orientações certinho, conseguem mesmo. De 5 a 6 quilos já sentem muito o estufamento abdominal, né? Que o glúten causa, então sentem muita diferença. Até eu peço que elas tirem foto do antes e do depois do desafio, né, pra gente fazer comparação. Nossa, é muita diferença mesmo. E tem um mimo que eu sempre dou pra ganhadora do desafio, né, que perder mais medidas, enfim, aí eu dou um mimozinho lá, como uma forma de motivar também, né? Com certeza. Motivação é sempre bom, né? Sempre. Isso faz com que a pessoa queira continuar cada vez mais. É muito legal. Aí agora, final do ano, eu tô fazendo uma confraternização com elas pra gente se unir, se encontrar, porque algumas não se conhecem, né? Mas pelas redes sociais, pelo grupo mesmo. E aí você tem um telefone, assim, onde as pessoas ligam, encomendam, aí você entrega. Isso, na minha página do Instagram, Natural Telino, tem o meu WhatsApp, né, que faz os pedidos, aí a pessoa faz o pedido, a gente registra e depois o motoboy, eu tenho um motoboy, então ele faz essa questão de entrega
para os clientes. Muito bacana. Mariane, se você tivesse de dar assim, uma receita prática para quem está em casa e quer testar para ver se fica bom, além daquela que você já deu, você teria mais alguma receita assim prática? Tem uma muito fácil, Amanda, que dá até para fazer no Natal agora, que eu gosto bastante, né? Tá chegando a época de festas aí, que é o quibe de quinoa. Então dá para fazer tanto no formato quibe quanto no formato assado, ou até mesmo aquele rocambole de Natal, né? Sim. Que é a quinoa em grãos, então eu gosto bastante dela. Você cozinha como arroz mesmo, assim, deixa ela num ponto de arroz, que ela vai ficar bem fofinha. E depois eu uso a medida 1 para 1. Então 1 quilo de quinoa e 1 quilo de carne. Aí mistura as duas, né? Mistura a massa, eu gosto de colocar bastante temperinho orgânico, um sal, e depois aí dá para usar as 3 formas, ou modelar como quibe, ou pôr no refratário mesmo, coloca um pouco da massa, depois queijo ou requeijão, cobre com a massa de novo e assa, ou então ainda uma opção do rocambole, né, que é muito usado agora nas festas, que a gente abre, toda a massa pode abrir num papel filme, aí recheia com o que mais gostar e depois vai enrolando até formar o rocambole. Põe pra assar e fica maravilhoso. É só substituir então a farinha ali mesmo. Substituir a farinha convencional que se usa, né? Farinha de trigo, pela quinoa em grãos. A diferença é que tem que cozinhar a quinoa, né? Sim. Antes de estar fazendo a massa. Aí você cozinha, aí você... Mistura na carne. Com os temperos e já tá prontinha. Daí é só modelar de uma das 3 formas. Olha, muito prático. E a gente acha que fazer algo saudável é difícil, né? E é tudo questão de hábito mesmo, mudar o hábito e mudar a cabeça também, né? Mudar a mentalidade. Mentalidade, exatamente. Eu digo assim, eu falo até para as minhas amigas isso, que elas falam, às vezes a gente tá numa confraternização, alguma coisa, ela fala, nossa, mas você não sente vontade? Eu falo assim, eu já senti, mas hoje em dia não mais. Eu acho que assim, até o nosso cérebro, ele é um músculo, a gente precisa exercitar ele, né? Então eu já senti vontade, hoje não mais, porque eu exercitei muito ele. E eu penso muito na questão hoje em dia assim, nossa, é meio neurótico, mas eu penso, vou comer um bolo, mas um bolo cheio de açúcar com trigo, tipo, não vai trazer nenhum benefício para minha saúde, mais por por um prazer. Se eu tiver muita vontade, eu até como, mas se eu conseguir evitar, eu sempre busco dar uma evitada. Então, um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. Mas é mentalidade mesmo. Isso daí é questão da gente acostumar. É costume. É costume, realmente. Então, hoje em dia, isso que eu falo, hoje em dia eu não sinto mais vontade porque vai fazer 5 anos já, né? Então é bastante tempo. Eu conheço uma médica que ela fala assim que tudo que você pratica durante 21 dias vira um hábito. Sim, é verdade. E é verdade, né? Verdade mesmo. Mariane, adorei nosso bate-papo. Espero que vocês de casa também tenham gostado das dicas, né, de alimentação saudável. Quer deixar seus contatos? Sim, o meu Instagram é Mary_naturaltelino, ou se colocar só naturaltelino, já me acha lá. E aí, quem quiser estar participando do próximo desafio, vai ter outro agora em dezembro, antes das festas. E vai ser um prazer tê-las comigo, né, durante o desafio. Isso mesmo. Muito obrigada, Mariane. Foi um prazer. Um beijo, gente, e até o próximo Toda Beleza.